Pega a sua Bíblia comigo, abra ela em Lucas capítulo 24. Hoje nós estamos numa data que é talvez a data, dentro daquilo que nós entendemos como cristianismo, a data mais importante da história do cristianismo, que nós estamos celebrando a Páscoa. Isso é grandioso, isso é algo que para nós tem um valor extremo, e eu quero ministrar esse texto ao seu coração. Lucas capítulo 24, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, aproximaram-se dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou, porque para vocês, estando ainda na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Amém? Feche os teus olhos só um minutinho. Senhor, fala conosco nesta manhã. Ministra a tua graça, a tua bênção, o teu poder sobre o nosso coração. Nós viemos na tua casa, Senhor, para ministrarmos ao Senhor a nossa adoração, mas para também receber a tua palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos abençoa. E eu quero te pedir, Senhor, usa a minha vida, porque eu preciso de ti. Que teu Espírito Santo possa conduzir cada palavra, cada gesto do meu ser. Que o Senhor ministre ao nosso coração nesta manhã de maneira poderosa. Não me permita dizer o que o Senhor não falaria, mas que aquilo que é revelação do teu altar ao coração da tua igreja, que o Senhor fale conosco nesta manhã. Nós entregamos a este período tão precioso da ministração da tua palavra e declaramos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Esta é uma data para nós de extrema importância. A Páscoa, ela tem um valor para nós extremamente significativo. Aqueles que estudam a palavra do Senhor, eles vão entender que a primeira Páscoa que aconteceu foi a saída do povo de Israel do Egito. Quando houve a última praga, a 10ª praga, e o Senhor exterminou todos os primogênitos do Egito. A Bíblia vai dizer que havia uma ordem do Senhor, um mandamento do Senhor sobre aquele povo, dizendo assim: olha, vocês vão pegar um cordeiro sem mácula, que há 14 dias vocês vão cuidar deles, e você vai pegar o sangue do cordeiro e vai colocar no umbral da porta. O anjo da morte vai passar, e aonde tiver o sangue do cordeiro, a morte vai pular, passar por cima. Por isso que é Páscoa, quando a morte passa por cima, não tem domínio, não tem poder. Aonde está o sangue do cordeiro, a morte não tem condições de entrar. E esse é o simbolismo da Páscoa. E Moisés, instruído pelo Senhor, diz assim: vocês vão fazer uma refeição. E essa refeição será feita todo ano. No mês X, no momento certo, vocês vão celebrar a Páscoa. E vocês vão sempre lembrar que vocês estavam debaixo do domínio de Faraó, debaixo da escravidão do Egito. E a partir da Páscoa, a partir da vitória do sangue do Cordeiro, vocês vão entrar numa terra prometida. Amém? Esse é o roteiro da palavra do Senhor lá em Êxodo capítulo 12. E aí a gente vem na história e a gente vem entendendo, e a Bíblia vai colocando para nós que haveria um cordeiro, que haveria alguém que iria morrer pela humanidade. E esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Diante da morte de Jesus, esse texto que nós lemos, algumas mulheres, logo na madrugada de domingo, saíram com seus olhos, com aroma, para cuidar de um cadáver. Elas foram lá para limpar o corpo de Jesus. Elas foram lá para cuidar daquilo que já estava morto, porque o corpo estava morto. E lá Marcos vai dizer que elas iam conversando entre elas, mas quem vai rolar a pedra? Porque a pedra é muito pesada, como que nós vamos conseguir fazer isso? Como que vai acontecer? Mas estão preocupadas e
diante de tanto luto, de tanta tristeza no coração delas, porque o Mestre, o Senhor, Jesus, aquele que curava enfermos, Jesus, aquele que anunciava a salvação ao perdido, havia morrido numa cruz. E elas estavam ali, querendo fazer algo em benefício de um corpo. E a Bíblia vai nos dizer aquilo que nós lemos, quando elas chegaram não tinha nem pedra e nem corpo. Não tinha o corpo para quem elas usassem aquele óleo. Sabe por quê? Porque nós compreendemos o significado do Evangelho a partir desse texto. O Cristo ressuscitou. A morte não tem mais domínio sobre a minha vida e sobre a sua vida. Essa carne vai morrer, a morte natural vai acontecer, mas a morte eterna não tem poder sobre as nossas vidas. Nós temos a salvação em Cristo Jesus e a eternidade já reside em nós através do Espírito Santo. Quando isso acontece, quando elas estão diante dessa situação, a Bíblia diz que 2 homens de vestes resplandecentes, anjos do Senhor, estão ali, elas quase não conseguem olhar para eles, e eles falam uma coisa para ela que muitas vezes nós temos que questionar no nosso coração. Por que vocês estão procurando entre os mortos, entre as coisas comuns, aquele que vive? Porque a gente pensa tanto em ritos, e tão pouco no relacionamento com Deus. Porque às vezes a gente pensa tanto em coisas comuns, quando Deus nos propõe, a mim e a você, aquilo que é sobrenatural e aquilo que traz significado à nossa história. Quando nós celebramos a Páscoa no dia de hoje, nós celebramos o que é mais importante do cristianismo. Jesus veio, Jesus morreu numa cruz e Ele ressuscitou. E Ele virá outra vez buscar a sua igreja. E nós subiremos com Ele para a glória se estivermos aqui. Senão, quando o som da trombeta tocar, nós teremos um novo corpo e nós vamos celebrar a bodas do Cordeiro. E isso é de grande importância para a nossa fé. Diante desta narrativa, nós vamos ver todos os apóstolos, mas o apóstolo Paulo fala isso com muita propriedade sobre a ressurreição nas suas cartas. Em Romanos é a melhor carta para a gente estudar, principalmente no capítulo 6. Mas ele diz algo muito importante. Em 1 Coríntios 5, 7. Jesus é o Cordeiro Pascual. Jesus venceu a escuridão, venceu as trevas, Jesus venceu a morte e nós venceremos com Ele. Amém? Quando a gente entra nesse ambiente de conhecimento dessa verdade, nós podemos ver nesse texto coisas poderosas acontecendo aqui. Coisas poderosas acontecendo quando a ressurreição é revelado ao meu coração e ao seu coração. Se tem algo que nós conhecemos da presença do Senhor, é que a morte não impera sobre a nossa vida. Amém? Não quer dizer que Satanás não fica ao derredor, querendo nos entristecer, querendo matar a nossa esperança, querendo matar a nossa alegria, querendo trazer morte sobre nós. Mas esse episódio que nós lemos mostra algo poderoso. Quando Jesus ressuscita, quando a Páscoa faz sentido em mim, a morte não tem mais domínio sobre a minha vida. A morte não pôde matar o Cristo, como ela não pode matar um monte de coisa que diz respeito a Cristo. Ela não pode não só matar a pessoa do Cristo, porque tragada foi a morte pela vitória de Cristo Jesus, diz 1 Coríntios capítulo 5. Ela não só pode matar, ela não conseguiu matar Jesus, como ela não consegue, não pode matar muitas coisas do Evangelho. Por isso que a igreja está viva até hoje. Por isso que o Evangelho chegou para mim, para você, e faz o maior sentido. Porque nós entendemos essa ressurreição. Às vezes a gente não consegue direito explicar um monte de coisa, não sei vocês. Se vocês me perguntaram o que é graça, eu falei, meu Deus do céu. Graça é tanta coisa e é muita coisa e a gente às vezes não sabe falar, mas a gente sabe sentir algumas coisas, não é? Às vezes não tem a palavra certa, nem a teologia mais bonitinha para falar as coisas, mas nós sabemos que ela existe porque ela está dentro da gente. Porque a graça habita em nós, porque a ressurreição está em nós, porque não é uma narrativa, não é um conto, é uma vivência com Deus.
É uma experiência com Deus. E igreja não é método para as pessoas pararem de fumar, matar, roubar ou pararem de pecar. Igreja é uma vivência com a ressurreição, com o Cristo dentro da gente. Essas mulheres, quando chegaram, as pessoas após a ressurreição de Jesus, elas tiveram experiências poderosas. E elas entenderam que a morte não tinha mais poder. Que a morte não podia mais tocar em um monte de coisa. E é sobre isso que eu quero falar. O que a morte não tem mais poder, o que ela não pode tocar. Olha comigo esse texto, eu quero que você deixe sua Bíblia aberta. O versículo 8 que a gente leu. Diz assim: então elas se lembraram das palavras de Jesus. No versículo 27 diz assim: e começando, Jesus está no caminho de Emaús com os 2 discípulos, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele e de toda a Escritura. Sabe o que a morte não pode matar? A morte não pode matar o poder da palavra. É tão impressionante isso, talvez seja a mensagem mais simples que você já ouviu sobre Páscoa, mas é tão impressionante quando está o sangue do Cordeiro derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida. A palavra do Senhor tem poder. Ela executa, ela se mostra, ela se revela, ela transforma a nossa vida. A Bíblia diz que aquelas mulheres, não é verdade, ele disse que ele ia ressuscitar. Os 2 homens no caminho de Emaús, entristecido pelo luto, aborrecido, alguns revoltados pelo luto da cruz, eles falaram, a esperança de Israel se foi. E a Bíblia diz que Jesus, a partir de Moisés e todos os profetas, foi pontuando a ressurreição. Sabe por quê? Porque Satanás, a morte, os demônios não podem parar essa palavra que você lê todos os dias. É ela que dá vida, é ela que dá esperança, é nela que oramos, é por ela que cremos. E quando nós chamamos a palavra do Senhor, milagres acontecem. Mas se tem algo interessante, diz assim, elas lembraram das palavras de Jesus. Nós precisamos lembrar das palavras de Jesus. Nós precisamos lembrar o que a Bíblia diz sobre nós, sobre a igreja. Para a gente ter um objetivo na vida, sabe que é negócio de foco na vida? Nós vamos lembrar o que Deus tem falado ao nosso respeito, lembrar das palavras dele, sabe por quê? Porque se ele falou, ele vai cumprir. Se está escrito, vai se cumprir aquilo que está escrito, porque é verdade, a morte não pode matar a palavra do Senhor, porque esta palavra é ressurreição, é vida, é poder de Deus para salvar o perdido. É isso que nós celebramos hoje. Um Cristo que ressuscitou, uma palavra que ressuscita todos os dias, uma palavra, se alguém ler por ler, pode ser apenas uma história. Mas se alguém ler com sede de Deus, transforma a sua vida, transforma a sua mente, transforma a maneira de viver a sua própria experiência de vida, as pessoas que estão ao redor. E é isso que nós temos que entender, nós estamos celebrando uma palavra que não morre. Eu vou morrer, você vai morrer, mas a palavra do Senhor vai permanecer para sempre. Muitos homens de Deus, antes de mim e de você, já anunciavam essa palavra. Muito da igreja, muita gente morreu fisicamente porque estava com trabalho na palavra do Senhor, foram perseguidos por pregar a palavra do Senhor. Só que Satanás pode matar a gente, mas não pode matar a palavra. Situações podem matar o nosso corpo, mas nós temos uma graça, uma verdade, nós vamos para a glória, nosso corpo pode padecer, mas não pode matar a palavra que ressuscita, que transforma, que muda a história de muita gente. Isso é Páscoa. A outra coisa que nós vemos nesse texto, que a morte não pode matar, a morte não pode matar o poder do seu testemunho. Pensa bem agora, quem você era antes de Jesus? Ah, pastor, não quero nem lembrar, mas lembra agora que nós éramos uma tranqueirinha que não merecia nada, né? Um bando de gente ruim, que nós estamos melhorando, né? É a graça.
E Jesus veio. E Satanás, a morte, o sangue do Cordeiro que está em nós vivifica o nosso testemunho pessoal. Satanás não pode matar o seu testemunho. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 12, que nós nos privamos da graça de Deus. Nós somos a única pessoa que pode tirar a graça de Deus do nosso coração. Mas ninguém pode fazer isso. O meu líder não pode fazer isso, a luta não pode fazer isso. Eu decido estar na graça ou não. Mas uma vez na graça, o nosso testemunho pessoal, a morte não pode deter. A morte não pode impedir de você falar do que Jesus está fazendo na sua vida. Se tem algo que nós temos que falar, é da graça que nos alcançou, da experiência de anunciarmos o Evangelho. Olha que diz a palavra no versículo 9, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e os outros que estavam com eles. Nós precisamos entender que Páscoa, ressurreição, é o nosso testemunho em ação. Você tem que entender algo muito simples, meu irmão, sobre a Bíblia, sobre Jesus. Conta a sua história. Conta o que Jesus fez e deixa que o resto Ele faz. Ai, pastor, eu não sei como falar de Jesus. Conta o que Ele fez na sua vida. Conta a sua história e deixa Deus usar a sua história para transformar a vida de outras pessoas, para trazer cura na vida de outras pessoas, para trazer alegria na vida de outras pessoas, porque Satanás não pode tocar no seu testemunho pessoal. Satanás não pode impedir o agir de Deus na sua vida. Você sabe o dia que Jesus falou com você. Você sabe o dia que você se converteu. Você sabe como foi, eu lembro. E olha que faz tempo. Porque eu tinha 10 anos de idade. Quando o meu pastor, o pastor Reinaldo, pregou Romanos 8:1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu falei, eu quero Jesus na minha vida. Ia na igreja desde bebê, mas eu lembro o dia que eu me converti. Eu lembro o dia que eu falei sim ao ministério. Eu lembro o dia da minha primeira pregação, coitado de quem ouviu, mas eu estava lá, eu lembro, foi ruim. Mas eu preguei, sabe por quê? Porque não é a timidez, não é a dor, não é a minha vida, não são os meus problemas que são capazes de impedir o testemunho do Deus vivo na minha história. O que Ele fez, como eu estou sendo transformado. E é isso que a morte quer muitas vezes nos roubar. Satanás quer roubar o seu testemunho pessoal. Quer tirar o crédito da glória, da graça e do poder de Deus sobre a sua vida, te impedir de falar. E algumas pessoas no meio da sua caminhada, que é muito comum, elas dão aquela pisada na bola, mas quem não deu, né? Não, é que a nossa pisada foi pequenininha, foi bola de tênis, tem gente que pisa na bola de basquete, né? Mas tem gente que faz umas coisas terríveis e acha que acabou. Não acabou. Porque o terceiro dia pode ser hoje, o terceiro dia pode ser amanhã, o terceiro dia pode ser daqui 15 anos, porque todo dia é dia de ressurreição, quando nós abrimos a nossa boca e falamos daquilo que Deus fez. Eu tive uma ovelha muito querida, e ela realmente pisou em várias bolas de basquete nesse caso. Houve muitas coisas na vida dela. E quando ela voltou de vez para Jesus, ela falou, pastor, eu tenho vergonha. Olha o que eu já fiz, eu me casei, descasei, aí eu fiquei grávida de um, agora eu estou casando com outro. Pensa na bagunça. O que a senhora acha? Eu falei, eu só vejo graça. Eu só vejo Satanás saindo correndo, sabe por quê? Porque você poderia estar lá fora, e você está aqui dentro, envergonhada, arrependida, e será transformada, e Deus vai restaurar a sua casa, e o seu passado não tem poder sobre o seu futuro, porque um dia de ressurreição é um dia para a eternidade. A nossa vida só tem poder nessa terra se nós anunciarmos aquilo que Deus está fazendo na nossa história. Então, meu irmão, em nome de Jesus, arruma um jeito, mas conta a sua história. Abençoe pessoas, que tem pessoas que precisam só da sua história em Cristo para ser transformadas pelo poder do Evangelho. Amém? Talvez a gente não saiba todos os gregos e hebraicos, você não precisa saber. Mas se você tiver uma experiência poderosa com Jesus, isso é suficiente para levar salvação a outra pessoa. Amém? Outra coisa que a morte não pode e não tem poder absoluto está no versículo 30. Está com a sua Bíblia aberta aí, né? Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, quando estavam à mesa, Jesus estava no caminho de Emaús com os 2 discípulos, e ele falou, eu vou embora. Ele disse, não, fica aqui com a gente.
Vamos comer um pãozinho, bem coisa de brasileiro. Vamos tomar um cafezinho, mas no caso deles não era café, né? Vamos comer, vamos fazer uma mesinha. E aí aconteceu que, quando Jesus estava à mesa, ele pegou o pão e abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Sabe o que a morte não tem poder de fazer? Isso é Páscoa. Não tem poder de quebrar a nossa comunhão com Jesus. Nós temos que sempre ter mesa posta, porque o pão da vida vai repartir a vida dele conosco e vai compartilhar a eternidade todas as vezes que nós nos reunimos. Meu irmão, eu não sei se você está entendendo, mas todas as vezes que a gente se reúne num ambiente assim, o pão da vida está sendo compartilhado. Todas as vezes que você levanta a sua mão e adora o Senhor e fala palavras de gratidão ao Senhor, o pão da vida está sendo compartilhado. Todas as vezes que nós nos reunimos, 1, 2, 3, para ler as Escrituras e para ter intimidade com o nosso Deus, todas as vezes que o pão é compartilhado, a vida do Cristo se revela a nós. E eles identificaram que era Jesus não pela narrativa de Moisés aos profetas. Não foi pela pregação. Olha que coisa mais maravilhosa do Evangelho. Tem gente que se converte pela pregação, mas tem gente que se converte só na mesa. Tem gente que se converte só quando você abre, quebra o pão e com generosidade e compaixão alimenta o outro. Abençoa o outro. Tem intimidade com o outro. Só a intimidade com Jesus abre os nossos olhos. É só essa intimidade que abre os nossos olhos. A gente pode vir à igreja, sair de igreja, não gostou da igreja, vai para outra igreja, vai para sei aonde, mas na intimidade, no partir do pão, no ritual sagrado da comunhão dos santos, é onde ele ordena a bênção e a vida para sempre. Páscoa é compartilhar. E sabe, se tem algo muito interessante, quem aqui é casado, levanta a mão. Né? Eu fiz 29 anos de casado. E aí a gente fica pensando assim, não, agora eu sei de tudo, né? Não, meus olhos estão abertos. Já sei como Lázaro é, mas de vez em quando ele fala umas coisas, meu Deus, quem é esse homem que está do meu lado? Parece que eu não esperava. Por que a gente conhece tanto o outro? Por causa da intimidade. Porque a gente vive junto. A gente toma café junto, a gente almoça junto, a gente faz tudo junto. É isso que Jesus demonstra aqui. A morte não pode romper essa intimidade que nós temos com Jesus, se nós nutrimos essa intimidade. Se Ele estiver à mesa conosco. A mesa simboliza a vida, a mesa simboliza a presença, a mesa simboliza a aliança. Se você tiver aliança com o Senhor, a morte não pode reinar sobre nós. E quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais os nossos olhos se abrem para a eternidade, mais os nossos olhos se abrem para a revelação, mais a gente fica menos chato. Oh, aleluia, glória a Deus. Pode dar glória a Deus agora. Fala, glória a Deus. Porque o que tem de crente chato, meu Deus, é falta de intimidade com Deus, só pode ser. Né? Você fala, meu Deus, mas Jesus poderoso, é falta de pão. É falta de mesa para levar uma vida cristã cheia da graça, da compaixão, da bondade, de olhar para o outro com misericórdia, de abençoar a necessidade do outro, de entender que nós somos o povo aonde a ressurreição está em nós. Este corpo vai embora, mas nós estaremos na glória do Senhor, vivendo o poder da eternidade. Para nós existe sim um céu cujas ruas são como de ouro, porque é melhor que o ouro. Aonde há um rio que é de cristal, aonde nós o adoraremos e aonde nós seremos plenamente restaurados. Não há choro, não há ranger de dente, não há maldade, não há enfermidade. Há o paraíso que nos está dado aqui dentro. Sabe quando você sente aquela unção, você fala, meu Deus, aquele culto. Isso é uma gota daquilo que o céu reserva para nós. Mas a gente só consegue ter isso se a mesa é posta, se o pão é repartido. Porque é na intimidade que os nossos olhos se abrem. Amém? E Satanás não pode... Ele pode tentar, mas na hora que a gente para tudo, abre a Bíblia e começa a falar com Deus, ele tem que ir embora.
Porque Satanás não pode contra a ressurreição. Tragada foi a morte pela vida. Ele não pode. E Ele não vai fazer isso nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Outra coisa importante sobre esta festa tão poderosa que é a Páscoa, é que a morte não tem poder para aprisionar mais ninguém que é salvo em Cristo Jesus. Olha o que diz o versículo 45 ao 49, diz assim: Jesus estava falando com eles, e diz assim: então lhe abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhe, assim está escrito que Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos, e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecado a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas, e eis que envio sobre vocês a promessa do Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. Sabe o que o diabo não pode fazer? Sabe o que a morte não pode fazer? Não pode tocar mais na igreja. Porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Porque agora a gente compreende. Há um poder do entendimento. É muito diferente quando você começa no Evangelho e você começa a querer entender um monte de coisa, até quando isso se torna uma vivência para você. Seu entendimento compreende. Seus olhos se abrem por causa da comunhão, mas por causa da palavra revelada, seu entendimento é completamente outro. E pessoas são salvas através da pregação do Evangelho. A ressurreição de Cristo deu a mim e a você a autoridade contra a morte. A autoridade contra o pecado. Deu a mim e a você a graça do arrependimento. Hoje nós podemos nos arrepender e Jesus vem e nos cura, e Jesus vem e transforma a nossa vida. Hoje nós temos um livre acesso, hoje nós temos um caminho livre aos céus, que é o sangue do Cordeiro. Quando nós celebramos a Páscoa, nós celebramos o Cristo ressurreto, as primícias da ressurreição. Jesus é o primeiro ressurreto, mas eu e você, um dia, teremos o nosso corpo transformado, sem nenhuma corrupção, e nós estaremos com Ele na glória. Isso é Evangelho, meu irmão. É por isso que nós não comemos até o vinho de Páscoa, né? Não, porque é bom, chocolate é uma coisa de Deus, né? É verdade, mas isso não tem nada a ver com a Páscoa. O que tem a ver com a Páscoa é que a ressurreição está aqui dentro. A ressurreição está dentro de você. A ressurreição está mudando a sua história. E é por causa da ressurreição de Cristo Jesus que você tem convicção que você é salvo, que você tem convicção que você vai para o céu, que você tem convicção dessa intimidade e que você prega o Evangelho que prega, não porque é uma historinha, mas porque é uma vivência real na sua vida, porque Jesus marcou a sua história, porque a ressurreição do Cristo marcou a nossa história, porque nós vivemos milagre com Ele, porque nós sabemos quem está conosco todos os dias. Nós compreendemos essa ação poderosa do Espírito Santo. Se tem algo revelador na nossa vida, é que nos dias mais difíceis, nos dias de luto como o luto dessas mulheres, nos dias mais difíceis da nossa história, nós podemos declarar o que o profeta Malaquias declarou: o sol da justiça brilha e traz salvação debaixo das suas asas. E como cordeiros livres do matadouro, saltamos e pulamos na presença do Senhor, porque aquele que em nós começou uma boa obra, Ele é perfeito e vai desenvolver essa obra. E você é a pessoa que Deus escolheu como igreja do Senhor Jesus Cristo para anunciar a ressurreição. Paulo diz o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 15, se nós negarmos a ressurreição, nós somos as pessoas mais infelizes da terra. Porque não existe Evangelho, não existe Cristo sem ressurreição. O Evangelho, a verdade do Evangelho é: eu vou morar com Cristo nos céus. Se essa verdade não está na nossa narrativa, a gente não tem Jesus Cristo de Nazaré no nosso coração. Eu estou aconselhando uma irmã que perdeu um filho de uma maneira trágica. E ela falou assim: pastora, por que Deus não livrou? E a minha pergunta é: por que não ir? Por que não ir para a glória? Por que permanecer?
Deus tem um propósito com muitas pessoas de maneira diferente, mas uma coisa eu sei. Uma coisa eu creio no meu espírito. Que o terceiro dia pode ser qualquer dia que o Evangelho venha a ser anunciado. E todas as vezes que alguém sai das garras de Satanás e da morte e vem para a presença de Jesus, a Páscoa se faz presente ali. Porque a morte foi tragada pela vitória da cruz de Cristo e da sua ressurreição nas nossas vidas. Amém? Que você possa celebrar essa Páscoa muito mais do que uma mesa farta hoje, que Deus nos deu, uma mesa bem preciosa, cheia de chocolate, daquilo que você gosta, mas muito mais do que isso, sermos agentes da ressurreição que habita dentro de nós. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus. Quero que você feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir que essa ressurreição esteja em nós e através de nós. Feche os teus olhos agora, põe a mão no teu coração. Você é muito importante para Jesus. Nós somos pessoas importantes para o nosso Deus. Ele nos ama profundamente, morreu na cruz para demonstrar isso. Deixa o Senhor, deixa o Espírito falar com você. Se falta entendimento, Ele tem entendimento. Se você não está enxergando direito aquilo que você tem para a sua vida, aquilo que você imagina, o que é o Evangelho, Ele tem isso para você na comunhão dos santos. Comece agora a falar com o Senhor. Dedique esse tempo orando ao Senhor e agradecendo ao nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos. Senhor, por esse tempo tão precioso. Nós te adoramos, Senhor, por esta festa que foi celebrada e é celebrada entre os judeus, mas que tem um simbolismo tão forte em nós, por causa de Cristo Jesus. Porque o Senhor é o nosso Cordeiro Pascual, porque o Senhor é aquele que venceu a morte no nosso lugar, porque nós somos marcados pelo sangue do Cordeiro, e por conta desse sangue, Satanás não pode nos tocar. Nós te louvamos, Senhor, porque o sangue é precioso e ele é vivo, está em nós, é a nossa cobertura, Senhor, e nós te adoramos, porque hoje somos agentes da ressurreição, porque a Páscoa habita em nós, porque a verdadeira ressurreição já habita em nós, e nós temos, Senhor, o privilégio de anunciar este Evangelho, de um Deus que veio, que morreu, que ressuscitou e que voltará buscar a sua igreja. Senhor, neste tempo, entre a Páscoa, entre, Senhor, o reconhecer Jesus e estar na glória, que o Senhor nos conserve, Senhor, em sabedoria, em graça, que nós possamos lembrar da Tua palavra, essa palavra, Senhor, que dirige a nossa vida, que nós possamos anunciar o Teu Evangelho, que nós possamos caminhar na comunhão dos santos e que nós possamos anunciar e testemunhar a salvação em Cristo Jesus. Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa cada servo Teu que está aqui, abençoa os pastores dessa casa, esse ministério, tudo que leva o nome dos Teus filhos, Senhor, e esteja debaixo de cuidado, de graça e da manifestação do sangue do Cordeiro. Que uma semana de milagre, que uma semana de poder, que uma semana de ressurreição e vida venha sobre cada um que está aqui. Eu abençoo o Teu povo, eu abençoo a Tua igreja, e nós recebemos as Tuas bênçãos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor e a gente vai adorar. Amém.